Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer nessa aula. Hoje nós continuaremos com o nosso projeto de revisão e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento web. Então, na última aula, nós apresentamos esse projeto aqui. Hoje, nós vamos ver a parte do front-end. Então, só para dar uma relembrada muito rápida, nesse projetinho aqui, eu não vou explicá-lo novamente, mas é a nossa API que foi construída, é uma API que nos permite fazer um CRUD, procedimentos para inclusão, alteração, exclusão e consulta em um vetor chamado projects, de projetos, e nós utilizamos para realizar essas operações o Insomnia. Então, uma vez que a nossa API já está em execução aqui, ó, o que a gente faz? Aqui dentro do Insomnia, que é o nosso front-end atual, no momento, o que nós vimos até agora, eu tenho aqui uma request para poder listar os projetos. Então, quando eu clico aqui no Sending, olha, ele não trouxe nada, porque o nosso vetor projects, rapidamente, só para mostrar para vocês, olha, esse nosso vetor aqui, ó, vamos ver, aqui, ó, esse nosso vetor projects, ele está vazio. Ele foi definido aqui vazio e ele está vazio até o momento. Então, eu vou criar um projeto, por exemplo, front-end com React.js. Vou colocar aqui o Reinaldo. Bem, ele já criou lá. Agora eu vou criar um outro. Vou colocar aqui, ó, back-end com Node.js. Vou colocar aqui como dono projeto a Sandra. Então, ele mostrou só esse usuário que eu criei. Agora, se a gente for listar os projetos todos, estão todos lá. Se eu quiser fazer uma alteração, vamos relembrar, eu venho aqui, ó, na listagem dos projetos, seleciono o ID, dei um Ctrl+C, venho aqui, na nossa request put, que permite que a gente edite, né, o usuário, eu vou colocar aqui como dono, eu vou colocar aqui na nossa rota, eu vou informar aqui o nosso parâmetro, que é o ID, que eu quero alterar. Vou mudar o título, eu vou colocar aqui front-end com React Native. Send. Beleza, ele fez a alteração. Vamos listar os projetos. Legal. Olha lá, ele alterou esse segundo projeto aqui, agora com o título Front-end com React Native. Muito bem. Ok, então agora eu vou criar um outro projeto, só para a gente poder deletar. Venho aqui na criação, eu vou colocar aqui, ó, front-end com React, JS, aqui o dono, vamos colocar o Lohan. Criado o projeto, vamos listar, estão todos lá. Vou criar só mais um, front-end com Angular. Vamos colocar aqui o dono, o Rubens. Foi criado, listando todos os projetos. Opa! Por que eu não criou aqui? Front-end, eu não cliquei no Send? Foi, não foi? Ué. Que não foram os projetos? Por que não listou? Ah, listou sim, eu que não cliquei aqui. Agora apareceu aqui, ó, Rubens. Aí eu vou apagar o Rubens, eu vou apagar esse registro do Rubens aqui, ó. Selecionei o ID, venho aqui em deletar. Aqui eu vou colocar aqui na nossa rota, delete.
Vou colocar aqui o ID daquele registro cujo dono é o Rubens, vou fazer um sending, deletou com sucesso. Se eu for listar o projeto, já não tem mais o Rubens. Se eu tentar deletá-lo novamente, olha, ele vai dizer que não encontrou o projeto. Aqui ele fez uma pesquisa e verificou que o projeto não existe. Muito bem, então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o front-end que vai ter a mesma responsabilidade que esse nosso programa aqui, que o Insomnia. Só que esse front-end vai ser construído por nós. Nós vamos construir um front-end com o React.js. Então, a gente vem aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu já estou com esse projeto aqui aberto. Muito bem, estou aqui, ó. É um projeto com React.js. Aí eu vou explicar para vocês. Opa, o Lohan está aí. Eu vou explicar para vocês todo esse código aqui, que o nosso objetivo, né, como é uma revisão, a gente desenvolveu uma tarefa bastante parecida com essa, para que vocês possam praticar, exercitar e relembrar isso aqui na prática, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês esse projeto aqui em execução. Então, eu venho aqui, simplesmente coloco o yarn dev aqui embaixo, para ele poder executar o projeto. Ele já colocou para mim que esse projeto, olha, esse projeto ele vai rodar no localhost, na porta 8080, vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, né? Eu poderia clicar ali para abrir, né? Tudo bem. Coloquei aqui no nosso navegador, dei Enter, e ele já exibiu aqui nosso front-end. Então, agora vocês verifiquem o seguinte, que eu aqui mostrei projects, botei um títulozinho, coloquei uma imagem, só para título de ilustração, né? Coloquei um botãozinho adicionar projeto, e vocês observem que esses projetos aqui são exatamente esses mesmos aqui, ó. Quando eu vim aqui listar projetos, são esses aqui, ó. Olha, o primeiro, front-end com React.js, o segundo, front-end com React Native, aqui, e o terceiro é um outro front-end com React.js. Tá certo? Se eu viesse aqui alterar, vamos alterar esse terceiro aqui do Lohan, pelo próprio Insomnia, eu venho aqui no editar, vou colocar aqui o ID, Ctrl+V, vou colocar aqui o nome dele, o dono continua sendo o Lohan, e ele vai ser um front-end com Angular. Só para diferenciar, tá? Esse é o título do projeto, vou mandar um sending aqui, beleza, ele alterou, venho aqui, faço a listagem, agora front-end com Angular. Se eu voltar aqui no meu navegador, olha, se eu mandar atualizar aqui a página, agora ele já mostrou aqui, ó, o terceiro projeto front-end com Angular. Ou seja, eu tenho uma API que está rodando aqui, essa aqui é a nossa API, só que agora nós temos dois front-ends que estão consumindo aquela API. Um deles é o Insomnia, que a gente mostrou aqui, vocês já conhecem. Agora, o outro é esse aqui, ó. É essa aplicação desenvolvida em React.js, com base JavaScript, aquilo que nós já vimos, e ele tem apenas a funcionalidade de inserir projetos, né? Eu poderia aqui disponibilizar as outras funcionalidades, mas isso para poder facilitar a nossa explicação, e o projeto não ficar tão grande, eu vou relembrar com vocês toda a construção deste nosso front-end, com essa funcionalidade de inserir projeto, ou seja, ele, quando adiciona um projeto, observem bem, olha, quando eu clicar no botão adicionar projeto, é como se eu fizesse um sending aqui. Só que nesse caso, eu não estou dando oportunidade para o usuário fornecer, como nesse caso aqui do Insomnia, os dados do nosso body, do corpo da requisição. Eu vou inserir de forma fixa, eu vou informar um título fixo para o que foi inserido, e o dono vai ser sempre o Rubens. Vejam só, olha, se eu clicar aqui no adicionar, olha,
Ele colocou aqui, ó, novo projeto, e ele acrescentou aqui uma data num determinado formato, só para poder diferenciar. Se eu clicar de novo, ele faz um outro projeto, ele já mudou aqui, né? A informação da data, que também tem a hora, né? Agora, se a gente entrar aqui no Insomnia e mandar listar os projetos, nós vamos ver esses novos projetos que foram adicionados. Olha, então, aqui, você vê que o dono é sempre o Rubens e o título é sempre esse mesmo aqui, olha. O que muda é só essa data. Agora, gente, olha só. Nesse primeiro momento, a nossa interface não permite essa entrada, mas nós vamos fazer isso. Isso vai fazer parte do nosso processo também de revisão, onde o nosso projeto web, ele vai também permitir que você informe os dados, que você altere, que você delete. Todo esse processo a gente vai desenvolver. Tá? Mas vamos começar apenas com essa funcionalidade, para a gente poder explicar com bastante detalhes todas as funcionalidades dessa aplicação. Então, vamos lá. Essa é a nossa aplicação, né? Já está aqui em execução. Vamos relembrar um pouquinho, olha. Aqui no nosso packed.json, nós temos todas as configurações iniciais do projeto. Aqui nós temos a definição de todas as dependências que nós utilizamos. E aí, isso segue a mesma analogia daquele projeto referente à nossa API, e afinal de contas é um projeto com base em JavaScript, a tecnologia é a mesma. Então, aqui nós temos todas as dependências, lembrando sempre, que isso é uma coisa muito importante, de que esse projeto, por exemplo, ele está funcionando bonitinho porque ele foi homologado nessas versões, para essas dependências, ou seja, o React está nessa versão 16.13.1, o Axios na versão 0.19.2. Pode ser que se eu reconstruísse esse projeto inserindo ou instalando novamente essas bibliotecas e ele utilizasse uma nova versão, pode ser que a minha aplicação, por algum motivo, passasse a apresentar algum problema. Por quê? Porque pode ser que, numa dessas funcionalidades novas, de uma nova versão, fosse comprometer a minha aplicação. Então, isso é muito importante até para a gente poder revisar essa questão de que o projeto, ao ser desenvolvido, uma vez homologado e colocado em produção, para que você altere novamente em produção esse seu projeto, você tem que ter certeza de que ele será homologado também. Você tem que fazer todos os testes com as novas versões que você for implementar. Tá? Isso é muito importante. Muito bem. E aí, o que a gente tem aqui? Vamos começar lá do início, né? Nós temos aqui essa pasta public e tudo se inicia aqui, ó, nesse index.html. Então, nesse index.html, a gente tem... Opa, tudo bem, Lucas? Nós temos aqui o body, que é o corpo da nossa requisição. Isso aqui, observem bem, o HTML5, olha. Né? E o nosso projeto todo, ele vai girar em torno disso aqui. E a ideia de uma aplicação React.js, né, para a gente poder relembrar bem, é a seguinte. Nós vamos criar um container, como esse aqui da linha 9, olha. A gente criou um div, essa tag div é um container, e nós criamos aqui um ID para essa div chamada app. Então, nessa posição, esse container, ele vai conter todo o nosso, toda a interface web do nosso projeto. Tá? E quem vai ser responsável por todo esse processo de transpilação e tal vai ser a nossa tecnologia utilizada, né? Por meio desse bundle JavaScript que a gente está utilizando. Tá? Então, esse app aqui, ele considera-se como um componente. Então, a nossa ideia é trabalhar com componentes. Então, esse app aqui, ó, aí a gente sai aqui da pasta public e a gente começa a analisar o que nós temos dentro do nosso projeto. Toda essa árvore aqui, ó, de diretórios, de arquivos,
que a gente vai dar uma revisada agora. Então, vejam só. A gente tem aqui, ó, vamos começar por esse índice. Vamos começar por esse índice aqui. O index.js. Então, veja bem, aqui no index.html, nós definimos um ID app. Muito bem. Já aqui no index, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, olha, a gente está criando um componente chamado app a partir de um arquivo chamado app.js, que está aqui, ó. app.js. Quando eu coloco /app, ele vai entender que esse app aqui tem a extensão JS. E esse componente que eu criei vai ser exatamente ele que vai ocupar aquela posição app lá no nosso HTML. Essa posição aqui, tá? Então, vamos lá, vamos repetir. Olha só, esse index que nós temos aqui, olha, ele criou um componente app a partir de um arquivo chamado app.js, que está na mesma pasta. Quando eu coloco /, ele me indica que eu estou no mesmo diretório. Então, agora eu abro aqui o app.js, e olha, toda a minha aplicação, ela está contida aqui dentro. Ela está contida aqui dentro. A gente já vai entrar a gente já vai explicar essa aplicaçãozinha para vocês aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam esse contexto. Que eu comecei aqui na pasta public, o ponto de partida foi esse index.html, tá? A gente começou por aqui. E aí a gente criou um container chamado div, que nós chamamos de app. E aqui no nosso index.js, nós fizemos o seguinte, criamos esse componente app.js, que representa toda a nossa aplicação aqui, ó. E esse componente app, ele vai substituir esse app que foi definido aqui em cima, ó, nesse index.html. Tá? Vamos relembrar só um conceitozinho importante aqui, ó. Quando eu utilizo esse método render, né, quer dizer, eu quero renderizar isso. Não sei se chegou alguém aqui, deixa eu ver. Não sei, eu acho que não, né? É o Linderson tá aí, beleza. Legal, Linderson. Então, olha só. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos relembrar um pouquinho isso aqui. Dentro do HTML, vamos pegar aqui o nosso HTML, que está aqui, ó. Aqui, a gente tem um HTML. Vamos imaginar que a gente tem aqui um HTML. Esse HTML, ele tem imagem, ele tem um botão, ele tem algumas linhas e ele é representado assim, ó, como vocês estão vendo aqui. Essa é a representação dele. O que acontece? Como eu estou usando JavaScript, dentro desse index, a gente consegue, por meio do JavaScript, utilizar o objeto document, que vai representar todo o nosso documento, todo aquele nosso HTML, tá? E aí, a gente tem essa funçãozinha aqui, o JavaScript, chamada getElementById, ou seja, ele vai percorrer esse documento e vai procurar esse app. Na prática, o que ele vai fazer? Quem é o nosso documento? O nosso documento está aqui, ó, esse index.html. Ó. Esse é o nosso documento. E ele tem um app aqui, tá vendo? Ó? Ele tem um app. Ó. Aqui está o app. Só um minutinho, pessoal, acho que chegou alguém aqui. Lucas. Bem-vindo aí, Lucas. Então, vamos voltar aqui. Então, ele vai procurar esse app no nosso documento. O nosso documento é esse index. Ó. Ele vai achar esse. Opa, achei o app. Está aqui, achei esse elemento aqui. Esse elemento é uma div. Então, quando ele acha esse elemento, olha só o que ele faz. Olha, vamos voltar aqui para o index. Ele faz o seguinte, ó. Ele vai pegar e vai inserir dentro desse elemento, que é essa div, que a gente tem aqui, ó, ele vai colocar dentro dessa div aqui, ele vai colocar o nosso app. Quem é esse app?
esse app é o componente que eu estou criando a partir do arquivo app.js, que está aqui embaixo, olha, que é o nosso HTML, que é a nossa interface web. Então, ele pega isso aqui e joga naquele container, ou seja, aqui dentro, olha, aqui dentro, é como se a gente tivesse tudo vazio, como se tudo isso aqui fosse uma div. Aí ele vai pegar isso aqui, todo esse conteúdo aqui, ó, tudo isso aqui, todo o HTML que está aqui, e vai jogar aqui dentro, na nossa div, que vai representar o nosso formulário. Por quê? Porque essa nossa div, vamos voltar aqui para vocês verem, olha, essa nossa div está dentro do body, está dentro do corpo do nosso formulário. Tá? Então, essa é a ideia. Depois vocês vão rever esse vídeo. No final, eu vou abrir aqui para a gente poder perguntar algumas dúvidas que vocês tiverem. A gente pode recapitular isso. Tá? Mas a ideia principal é essa. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a falar sobre isso, sobre o app.js, que é a nossa aplicação. Que é exatamente isso aqui, ó. É isso aqui que entrou dentro do corpo do nosso formulário. Como é que a gente colocou essa imagem, como é que a gente renderizou todos esses registros aqui, ó, que estão no nosso vetor, como é que a gente botou esse botãozinho aqui, tudo isso está dentro dessa aplicação aqui, ó. Tudo isso está dentro desse app.js, tá? Que eu vou estar explicando para vocês agora. Então, vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui. À medida que a gente for explicando isso aqui, a gente vai revendo alguns outros arquivos aqui dentro da nossa árvore de projetos. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui em cima. Lá no início, olha, a gente começou importando o React, que é a base, né, e é a biblioteca padrão. A gente está usando aqui o useState e useEffect, que são hooks, que vão permitir toda a dinâmica da nossa aplicação. Já vou explicar para vocês, vamos relembrar isso. A gente definiu um componente header. A gente vai ver, ó, esse componente header aqui, ó, ele está dentro desta pasta components aqui, tá vendo? Ó, components, eu tenho um header. Então, header.js. O que eu estou importando? Vamos ver? Aqui, ó, dentro do header, a gente colocou, né, o título, né? O título da nossa aplicação. Tá? Então, voltamos aqui. Vamos lá. Aqui tem uma coisa importantíssima para a gente poder rever. Eu estou importando aqui o que nós chamamos de API. E o que é API? Fazendo um trocadilho aí, API vai representar o quê? Essa nossa aplicação aqui, ó, que está rodando aqui, ó, que nos permite incluir, alterar, excluir, consultar projetos. Tá? Então, é ela que vai fazer isso. Onde é que está essa API? Ela está definida dentro da pasta Services. Então, eu tenho aqui, ó, pasta Services, e aqui eu tenho API.js, ó. API.js. O que a gente está dizendo dentro dessa API? A gente está dizendo aqui coisas importantes. Por exemplo, eu estou importando aqui dentro o Axios. O Axios é a biblioteca que vai permitir com que eu consiga executar uma API. É por meio dessa biblioteca que eu consigo acessar, por meio de um domínio, por meio de uma porta de rede, acessar uma API. Uma vez que eu importei esse Axios, olha, observe que esse Axios aqui, olha, ele é um projeto que está aqui, ó. Se vocês forem no package.js, olha, a gente está aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui está o Axios, tá vendo? Quer dizer, ele agora, o meu projeto está dependente desse Axios aqui. Ele está nessa versão 0.19.2. Tá? Então, eu estou importando esse projeto. Com isso, eu tenho acesso a todas as funcionalidades, todas as funções que ele tem. E uma delas que eu estou usando é essa aqui, ó. Uma delas... Opa. Tá. Vamos abrir aqui a API. Uma delas é essa aqui, ó, Axios.create. Quer dizer, eu estou criando uma base URL. Essa base URL tem a mesma conotação desta que eu mostrei para vocês aqui, ó, dentro do nosso Insomnia. Vamos relembrar?
pouquinho aqui, ó. A gente criou aqui essa interface dev, né? Eu clicando aqui, eu venho em Manage Environment, e aí nós criamos aqui uma base URL que faz referência exatamente à nossa URL, que é o localhost, a porta 3333. Tá? Eu criei essa base URL dentro do Insomnia, e olha só, essa base URL eu sempre utilizei ela aqui, ó. Para todas as minhas requisições, ó, listagem, usei aqui, criar projeto, editar projeto, listar projeto, todas elas fazem referências a essa base URL. Ó. O deletar, o editar, tá vendo? Então, eles sempre vão acessar a base URL, que é isso aqui, vamos voltar aqui de novo, olha, que é isso aqui, ó. Porta, no localhost 2, porta 3333. E aí depois vem a rota, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Rota, que a gente vai executar. Observem que todas as requisições aqui, ó, relembrando, né? A rota é sempre a mesma, é sempre /project, tá vendo? Sempre /project. Seja para listar, para criar, para editar, sempre /project. Sendo que, na edição e na deleção, o que nós fazemos? A gente passa como parâmetro um ID para a rota. A gente vai ver isso daqui a pouquinho lá no código. Tá? Então, é por isso que nós usamos esse Axis, para a gente poder criar essa base URL, que as nossas rotas vão também ter por base essa URL. Tá? Então, eu criei essa API, exporto essa API, com isso, dentro aqui do nosso app.js, eu defini uma API que vai representar aquela minha base URL. Tá? Eu fiz uma outra coisa interessante aqui, ó, que foi importar um arquivo CSS, tá vendo? Olha, eu coloquei aqui um app.css, que é esse arquivo aqui, ó, app.css, que representa a estilização dessa nossa interface. Então, olha, essa é a nossa interface, né? Essa aqui é a nossa tela, o formulário que a gente desenvolveu. Então, olha, a gente começou aqui zerando a margem, o padding, outline, o box size. A gente iniciou tudo isso aqui. A gente definiu uma cor de background, né? De cor branca. Definimos uma fonte 14. Definimos aqui uma cor mais escura, né? Para as nossas fontes, né? E assim foi configurada. Essa configuração inicial é para a gente pudesse aproveitar, né, aquele conceito de box model, que a gente pode aproveitar todo o nosso formulário. Tá? E aqui as configurações de background, cor de fundo, cor de fonte, tamanho de fonte, que a gente está utilizando aqui. Então, a estilização do nosso projeto, ela está aqui, ó, nesse app.css. É por isso que a gente manda importar. E a gente também faz uma outra coisa interessante. Eu quero colocar essa imagem aqui. Eu queria colocar essa imagem aqui dentro do nosso formulário. Como é que a gente inseriu essa imagem aqui? A gente inseriu assim, ó. Eu mandei importar um componente chamado background image. A partir de quem? Então, eu dei esse nome, poderia ser Rubens, poderia chamar de Rubens, né? Chamei de background, quer dizer, o background da imagem. E esse background, ele está aqui, ó, .assets/background.png. Então, dentro dessa pasta, assets, eu tenho esse arquivo, background.png, ó. Tá vendo? Você clicando aqui, é exatamente a imagem que eu mandei inserir aqui, ó. Tá? Então, se eu quisesse inserir uma outra imagem dentro do nosso projeto, eu faria dessa forma. Tá? E aí, se eu quisesse centralizá-la, colocasse alinhada à direita, coisas e tal, aí eu teria que trabalhar na estilização dessa imagem. Aí seria dentro, obviamente, desse meu app CSS. Tá? Só que eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado só mostrar para vocês como é que nós inserimos essa imagem aqui dentro do nosso formulário. Então, a gente volta aqui, ó. O que eu fiz? Ó, eu mandei inserir essa imagem e dei um nome para ela. Criei um componente chamado background image. A gente vai usar isso aqui lá embaixo. Ok. Então, agora, a gente vai começar a analisar esse nosso projeto. Esse nosso projeto aqui.
Muito bem, aí a gente começa a relembrar outros conceitos muito importantes. Tá? Vamos começar relembrando o conceito de estado. A gente criou aqui na linha 18, olha, a gente criou projects e set projects. A ideia desses dois personagens aqui, ó, da nossa aplicação, é que eles representem aquele nosso vetor de projetos. Então, observem bem, olha, aqui na nossa API, quer dizer, essa aplicação front-end, muita atenção, ela tem que estar integrada com isso aqui, ó, com o nosso back-end. Aqui no nosso back-end, nós criamos um vetor, esse vetor de projetos. Vocês se lembram que no início, aqui, quando eu mostrei, aqui, ó, quando eu listei os projetos, ele estava vazio. Agora não, agora eu inseri vários objetos dentro desse vetor. Cada objeto que eu inseri tem ID, título e dono. Mas isso quem fez foi a API, foi essa aplicação aqui, ó, foi a nossa API. A gente trabalhou dentro desses projetos. Lá no meu front-end, aqui, ó, eu também tenho que criar um vetor de projetos que vai representar esses projetos aqui, ó. E no caso, vamos voltar aqui na aplicação, que eu vou inserir e depois listar, que são as funcionalidades que essa minha aplicação front-end tem. Tá? Ok, então, o que a gente faz nesse início? Define um vetor de projetos e a gente define ele como um state, como um use state, a gente define um estado para ele e a gente cria, ao mesmo tempo, um set projects que vai nos permitir reconstruir esse vetor, porque esse vetor ele sempre é reconstruído, é um conceito de imutabilidade. A gente não insere valores dentro de um estado, a gente recria um estado sempre. Então, se a gente criou aqui um vetor de projetos, a gente cria uma alternativa para poder inserir dados dentro desse vetor, e seria por meio desses set projects. A gente vai ver já como é que a gente faz isso. Lembrando que esse use state, olha, nós importamos aqui em cima, tá vendo? Esse use state está aqui. Tá? Que é um hook, né? Aquele conceito de hook. Muito bem, então a gente vai ver daqui a pouquinho onde é que a gente está usando isso. Relembrando que a gente criou uma função aqui, que é a função app. Ou seja, esse nosso arquivo app.js, ele é representado por uma função. A gente chamou de app. Tudo isso, olha, está dentro da nossa função. Eu abri chaveta aqui, ó, e foi fechar lá embaixo, lá no final. Tá? Beleza, então, vamos agora analisar a lógica da aplicação. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Ó. Eu vou pular, por enquanto, essa linha aqui, esse use effect, e vou pular também essa função add new project. Eu vou entrar direto aqui no formulário. Aqui, ó. Eu aqui na linha 47, eu dou um return. Eu mando retornar isso aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? Olha só, isso aqui é exatamente o nosso formulário. Ó. Exatamente isso, vamos ver? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, linha 49. Componente image, eu defino um tamanho de 200 para ele e digo para ele poder inserir nessa tag image um background image. Quer dizer, a fonte aqui, ó, é uma imagem. É como se eu fizesse isso no HTML. Se eu mandasse inserir uma imagem, eu estou inserindo um componente. Só que esse componente, a gente já viu lá em cima, vamos recapitular. Ó, a gente já inseriu ele aqui, ó. Ele corresponde a uma imagem, ó, que está dentro de, ó, background image, está dentro de access background PNG. Está aqui, ó, essa imagem aqui. Tá? Então, eu aqui, nesse momento aqui, ó, estou dizendo para ele o seguinte, ó, insira nessa primeira posição essa imagem. Foi isso que ele fez aqui, ó. Opa, tudo bem, João? Ele inseriu aqui essa imagem, ó. Tá? Tudo bem? Então, a gente vai agora construir o nosso formulário. Vamos entender essa lógica, que é a parte mais importante. Tá? Depois que eu inseri essa imagem, agora vamos ver como é que a gente fez isso aqui, ó. Como é que a gente listou, que a gente colocou esse título, projects,
e nós listamos todos os nossos projetos, tá? Vamos entender isso aqui agora, vamos lá. Muita atenção agora, tá? Toda a atenção do mundo aí. Bom, nós fizemos o seguinte, a gente criou um header, primeiramente, que é nada mais do que um componente, né? Faz parte do nosso HTML. Nós demos um título para ele, olha só. Nós chamamos de projects. Aqui, ó. E os nossos projects. Tá? E nós fizemos também o seguinte, olha, lembrem-se de que esse componente header está aqui, definido aqui, ó, tá vendo? Olha só, tá vendo? Ele tem essa característica, olha. Qual que é a característica desse header? Vamos entender aqui, ó. Ele coloca aqui, como a tag HTML H1, o title. Quem é o title? É o projects. Ele coloca como children. Todos, ele vai encaixar dentro desse children aqui, ó, todos esses dados. E a gente vai ver como foi feito isso. Beleza, João? Estamos aí. Tá? Então, aqui dentro desse children. Então, olha só. Header é exatamente isso aqui que eu estou mandando ele mostrar. Ó. Mostra agora o header. Quando eu mandei mostrar o componente header, ele pegou isso aqui e encaixou aqui. Ó. Encaixou aqui. O que é isso? Ó? Começou pelo título, tá vendo? Ele colocou, ó, ele recebeu o title, e recebeu o quê? Esses, digamos, vamos chamar de filhos, né? Que seria essa lista aqui, né? Que seria o meu vetor com todos os nossos projetos. Tá? Isso foi passado para o header, observem só. Aqui no WebJS, ó, quando eu chamei o header, eu passei, olha, essa propriedade title, olha, como projects, passei aqui para dentro, olha, header, ele recebeu o title e colocou aqui como H1, então ele mostrou isso aqui, ó, é isso aqui. Tá? Agora, quem seriam o children? Essa lista, né? Vamos ver como é que a gente montou essa lista. Tá? Então, ele vai entrar aqui, esse children. Olha, volta aqui. Ele entrou exatamente nessa lista ordenada aqui, ó, essa UL aqui. Isso aqui, ele faz o seguinte, isso aqui é como, se a gente fosse comparar com o nosso Excel, seriam as linhas, né, da nossa tabela. Só que eu vou imprimir várias linhas. Isso por quê? Agora nós vamos entender a linha 52. Então, esse UL aqui, que vai representar dentro desse component, desse header aqui, o children. Então, ele vai entrar aqui. Só que aqui dentro vão se repetir várias linhas, de acordo com o número de registros que eu tenho do meu vetor. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender agora o charme da aplicação, que é essa linha 52. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar assim, ó. Quem são os projects? Ora, os projects são os meus projetos. São os meus projetos. E aí, pessoal, é que vem o tal do conceito dos estados. Quando eu faço referência a um estado, aqui, olha, o que acontece? Automaticamente, ele vai renderizar a minha página. Tá? E quando ele renderiza, o que ele faz? Ele vai e mostra, ele atualiza isso aqui. Então, na primeira vez que ele movimentar esse estado project, porque o project é um estado, olha, é um estado. Quando você cria uma variável de estado, sempre que você altera, joga um valor para ela, que você movimenta, o que ele faz? Ele vai e renderiza, ele mostra a tela. Ele exibe a tela. Então, num primeiro momento, imagine que no primeiro momento ele vai pegar esse primeiro projeto aqui, ele vai listar esse primeiro. Então, ele vem aqui e faz isso aqui, ó. Ó. Vamos lá. Eu vou listar esse carinha aqui. Tá? Ele vai listar o primeiro projeto. Só que aí a gente entra num segundo conceito, muito importante, que é esse conceito aqui, ó. O conceito do Hook Use Effect. Na primeira vez que a minha tela for apresentada, quando ele exibir a primeira tela, assim que eu chegar aqui, ó, eu chamei aqui a minha URL, quando ele
entrar aqui pela primeira vez, esse useEffect, ele automaticamente é executado, quando ele tem esse parâmetro aqui vazio. Ó. Ele tem esses dois parâmetros, tá vendo? useEffect, aqui, ó. useEffect é essa função aqui, ele começa nesse parênteses, ó, ele termina nessa. Tá? Opa, tudo bom? Então, olha só, o primeiro parâmetro aqui é isso, tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro parâmetro, ó. Começa aqui, ó. Vocês estão chegando aí, a gente está gravando a aula, tá, pessoal? Tá, beleza. Esse primeiro parâmetro aqui, a gente tem tudo isso. O segundo parâmetro é um colchete vazio. Quando ele encontra esse colchete vazio, quando o useEffect utiliza um colchete vazio, ele sabe que ele tem que executar isso aqui da primeira vez só, que ele executa. E olha só o que ele faz da primeira vez, pessoal. Ele executa o método get da minha API. Ele faz exatamente o que o meu Insomnia faz aqui, ó. Deixa eu ver a hora aqui. Opa, temos bastante tempo ainda. Ele faz exatamente como esse método get aqui, ó. Nós definimos aqui get, colocamos a base URL e a rota project, não foi? Quando eu dei um send aqui, não listou tudo? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou colocando a API. Quem que é a API? A API foi onde nós definimos a base URL aqui, ó. Olha a base URL aqui, está igual no Insomnia, ó. Igual no Insomnia, lembra? Olha só. Ó, a nossa base URL que nós usamos no Insomnia, igualzinho. Só que aqui eu utilizei esse componente API que nós utilizamos, aquela biblioteca Axios, que eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, aqui, o que ele fez? Ele executou nessa base URL, por meio do método get, a rota projects. E lá na nossa API, vamos voltar aqui, olha, eu não vou explicar de novo isso, mas eu só quero mostrar para vocês, porque isso aqui a gente já falou ontem. A nossa API get, olha, lá, o que ela faz? Ela simplesmente, essa rota aqui, ela lista, ela retorna como resultado o nosso vetor de projetos. O que tiver dentro do projeto, o projeto ele vai jogar. Então, agora, nesse exato momento, na minha API, esse meu vetor de projetos na API, ele contém isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele tem 5 registros. Olha aqui, ó. É o que aparece aqui, ó, na minha tela. 1, 2, 3, 4, 5. Listou os 5, ó. Tá? Só que é o seguinte, agora vamos voltar lá, porque a gente está explicando passo a passo. Beleza, Vinícius? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Eu aqui já estou na API. Vamos voltar lá para o nosso front-end. Olha só, aqui, ó. Quando eu chamei, então, essa rota, o que ele vai fazer? Ele vai executar e ele vai retornar. Ó, então, ele vai retornar o quê? Todos os nossos dados como resposta. E quais são os dados que ele vai retornar? Tudo que tem dentro do vetor projetos, que são todos esses registros aqui que vocês viram. Ó. É tudo isso aqui. Ele vai retornar tudo isso aqui. Em termos práticos, do nosso formulário é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Tá? Só que é o seguinte, eu aqui ainda não estou jogando para a tela, não. Eu aqui simplesmente fiz o quê? Olha só, agora vamos entender essa parte fundamental, cara. Olha só. Vamos relembrar. Aqui em cima, nós definimos o vetor projects. Só que eu falei agora há pouco para vocês que se a gente quiser construir esse project, a gente tem que usar o setProject. É ele que vai criar o nosso vetor com os elementos. E é exatamente ele que eu estou usando aqui. Ó. Eu coloco aqui o setProject e, entre parênteses, eu jogo para dentro dele todos os meus dados. Então, nesse momento, o meu vetor project passa a conter tudo isso aqui, ó. Tudo. Ou seja, conter tudo que a minha API tem naquele momento, com relação a dados do vetor. Então, nesse momento aqui, o meu vetor já está ok. Só um minutinho, pessoal. Opa, Luciano agora conseguiu entrar.
Muito bem, então, gente, vamos relembrar. Quando o meu formulário foi aberto pela primeira vez, a primeira coisa que ele faz é executar esse useEffect. Carregar o meu vetor projects com todos os dados. Aí, depois que ele fez isso, aí vamos lá. Aí a gente vem aqui e começa a fazer a listagem dos nossos projetos. Quer dizer, ele colocou, né? Colocou a imagem, colocou o título aqui do projeto e começou a listar. E essa listagem aqui, é muito simples de vocês entenderem. Olha só. Vocês relembrarem. Projects é o meu vetor. Então, imagina que esse projects aqui, ele tem isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tem 5 registros. Tá? Ele está desse jeitinho aqui, no Insomnia, o visual fica melhor. Ó. Ele está assim, ó. É isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui. Cada linha dessa eu tenho ID, título e dono. Só que aqui eu estou mostrando só o título. Já estou mostrando os títulos, tá? Não estou mostrando aqui o dono nem o ID. Eu poderia fazer isso, e isso vai valer como exercício para vocês. Tá? Então, ó, vamos considerar que eu tenho, dentro de um elemento dos meus projects, aqui, ó, dentro de um elemento de projects, lá no índice 1, no primeiro índice, eu tenho esse cara aqui, ó, o Reinaldo, esses dados do Reinaldo. O projeto é esse, front-end com React.js, esse primeiro aqui, ó. Esse aqui, ó, front-end, é o primeiro que foi listado. Vamos entender como é que ele listou isso. Ele fez assim, ó, projects.map. O que é esse map, gente? Vamos lembrar. O map é uma função ou um método do JavaScript que permite que eu faça uma varredura no meu vetor projects. Então, eu vou pegar e vou fazer uma varredura. Enquanto tiver elementos dentro do meu vetor, enquanto eu tiver linhas nesse meu vetor aqui, ó, ele vai ficar preso aqui dentro desse map. E para cada linha que ele for executar, ele vai fazer esse procedimento aqui que tem entre parênteses. E o que é isso aqui, gente? Olha como é simples o HTML que a gente está usando aqui, ó. A gente está fazendo o seguinte, ó. Nessa minha interação, quando eu leio o primeiro elemento de project, eu jogo para dentro de um objeto chamado project. Então, por exemplo, eu peguei aqui, vamos pegar esse primeiro objeto aqui, ó. Peguei esse cara. Eu tenho vários. Eu tenho vários projects. Eu peguei o primeiro elemento de projects e joguei dentro de project, que é esse objeto, que vai representar o primeiro elemento. Então, agora, eu estou tratando desse primeiro aqui, ó, que é o momento em que eu vou jogar na tela. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar esse primeiro aqui. Tá? Vou jogar ele aqui para dentro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Faço assim, ó. Eu criei uma tag LI, HTML, para poder indicar o seguinte, olha, a célula que vai ter essa minha linha vai ter o seguinte elemento, project title. Bom, quem é esse project aqui? É exatamente esse objeto que eu acabei de definir, que corresponde ao primeiro elemento. Agora, eu quero qual campo dele? Eu quero o título. Tá? Eu quero o título. Então, nesse caso aqui, ele vai colocar esse título aqui e vai listar na tela. E esse título aqui não é o front-end com React.js? Foi exatamente isso que ele fez, ele listou aqui. Tá? E aí, a gente vai lembrar um pouquinho que, no caso, o JavaScript aqui, ele exige que a gente defina uma key, que seria uma chave. Né? Seria, dentro desse nosso vetor, um elemento que não se repete. No caso, que não se repete aqui o ID. Né? É por isso que nós chamamos o ID aqui de nossa chave. Tá? O que eu disse para vocês? Que esse map, ele varre o vetor e vai ficar girando aqui dentro enquanto eu tiver elementos. Então, ele vai imprimir o primeiro projeto, imprimir o primeiro. Ele faz assim, ó, tem aqui, ó, imprimir o primeiro. Ele volta aqui, opa, tem mais um? Tem, então toma aqui o segundo, project.title, ele imprime o segundo. Depois ele imprime o terceiro. Depois ele imprime o quarto. Aí vocês podem me perguntar assim, mas, Rubens,
eu não vejo a tela sendo atualizada, ela ocorre de uma forma muito rápida, ele monta isso com uma velocidade incrível. Como é que pode isso? Né? Ele faz igual um desktop. É aquele conceito que eu expliquei para vocês. Sempre que eu faço referência a um estado, no caso aqui, project, está dentro do meu estado. Esse é o grande charme do React. Quando ele faz essa referência, ele vai e renderiza. Ele vai e atualiza a página. Só que isso de uma forma muito rápida. E a gente nem percebe que ele fez toda essa varredura aqui e passou linha a linha, imprimindo linha a linha de uma forma tão rápida. E depois que ele listou todos os elementos do meu vetor, depois que ele fez isso aqui, ó, depois que ele rodou aqui 5 vezes, porque o meu vetor tem 5 registros, depois que ele fez isso, aí, finalmente, ele sai do nosso header, porque o header só tem isso, e insere o botão aqui embaixo, o ADD Projects. E aí, aqui, olha, a gente renderiza esse nosso novo componente, que é o componente aqui, o componente button, do tipo button, HTML, né, um botão. Só que aqui a última novidade do projeto e a última funcionalidade, que é a seguinte: ao clicar no botão, automaticamente a gente vai inserir um novo projeto aqui dentro. E como é que isso acontece? Olha como é que é interessante. Olha, esse componente button aqui, nós associamos a ele um evento chamado onClick do JavaScript. E o que significa esse onClick? Significa o seguinte, olha, quando alguém clicar nesse botão, ele vai executar aquilo que está dentro desse igual aqui, ó. E o que está dentro do igual? Está o Add New Project, adiciona novo projeto. E esse Add New Project eu poderia chamar de qualquer coisa, eu chamei de Add New Project. Foi o nome que eu dei para essa função. Eu criei uma função, ó. Eu vou subir para vocês verem que está lá no início desse código, essa função, ADD New Project. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui em cima, ó. Olha aqui a função aqui, ó. ADD New Project. Então, quando o cara clica aqui, ó, o cara clicou no botão, pum, cliquei no botão, ele vai, olha aqui, tá vendo o rótulo adicionar projeto, tá vendo? Adicionar projeto. Eu cliquei no botão, ele executa essa função. E agora a gente vai ver que essa função aqui, ela tem a funcionalidade de fazer isso aqui, ó. Vamos ver na prática primeiro o que ela faz. Quando eu clicar aqui em novo projeto, olha, eu tenho 5, né? Tem 5 elementos no meu vetor. Quando eu clicar aqui, ó, ele adicionou o sexto, ó. Ele criou esse sexto aqui. Viu que ele fez de uma forma muito rápida também. Como é que a gente fez para adicionar esse elemento no vetor e como é que ele apareceu na tela? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu cliquei no botão, cliquei no botão, ele chama o método, essa função, ADD New Project. Essa função que faz isso, vamos ver? Vamos lá. Vamos analisar. Opa, tudo bem? Vamos analisar, então, aqui na linha 31, ó. Da 31 a 35, para a gente poder fechar aqui a nossa explicação. Olha só. E aí eu vou abrir no final, tá? Para vocês perguntarem, para vocês tirarem as dúvidas e tal. É muita informação, mas está gravado e vai dar para vocês relembrarem. Legal, né? Os colegas que chegaram depois aí. Então, olha só, gente. Muita atenção agora, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente usa direto, né? A gente usa demais, né? Toda aplicação tem um botão que tem uma funcionalidade, né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Quando a gente entra nessa função, em primeiro lugar, a gente vai explicar para vocês que essa função ela é uma função assíncrona. É por isso que nós colocamos esse async na frente do nome da função. E esse async ele está associado ao await. Vamos entender por que isso. Olha só. Concordam comigo que quando eu clico, vamos pensar em termos práticos. Quando você clica nesse botão, o que teoricamente eu vou fazer? Bom, eu tenho uma API que está sendo executada nesse momento. Quando eu clico nesse botão, eu tenho que ir lá na minha API, eu tenho que consumir um serviço dessa API, dizer assim, ó, eu quero que você insira. Da mesma forma que o Insomnia faz aqui, ó, quando eu tenho aqui em criar projetos, aqui, ó, vamos aqui no criar projetos, quando eu clico aqui no send, eu informo isso aqui, que ele joga para dentro do vetor, da mesma forma,
eu vou ter aqui dentro, esse botão tem que fazer isso. Ele vai usar o quê? Essa nossa API. É por isso que a API ela tem que estar rodando o tempo todo. Nas aplicações, a API fica rodando o tempo todo. Aquele exemplo que eu sempre dou aqui, a API dos Correios. Eu quero saber qual é o nome da rua que tem um CEP tal. Se eu passar para a API dos Correios o CEP, ele me devolve os dados daquele CEP. Então, a API do Correio, uma aplicação fica rodando 24 horas. Tá? E essa minha aplicação aqui, para o meu front-end funcionar, para esse meu Insomnia funcionar e para essa minha aplicaçãozinha aqui funcionar, a minha API tem que estar rodando. Tá? É isso que a gente aprende, ou que a gente aprendeu naquela disciplina nossa de Node, que é a programação servidor. É o servidor que vai fornecer serviço para quem quiser consumir serviço dele. Tá? Então, né, essa API está previsto aqui essa rotina de inclusão. Ó. O que essa rotina de inclusão está esperando? Está esperando um corpo, no corpo da requisição, ele está esperando um título e um dono. Então, por exemplo, título, projeto do Rubens, dono, o Rubens, óbvio, né? E o ID, ele é criado por essa função que eu expliquei para vocês na última aula, que é uma função que gera números randômicos, diferentes. Tá? Com isso, eu tenho aqui os dados que eu preciso, né, para o meu objeto, o ID, o título e o dono. Tá? Então, essa minha API está esperando, dentro do método POST, está esperando esses dados. Para quê? Para que ele possa inserir, lembra, fazer um push, jogar para dentro do vetor de project o projeto que eu estou criando. Então, é isso que eu tenho que fazer. E, olha, ele me devolve. Então, quando ele me devolver o projeto que foi criado, eu vou pegar esse projeto e vou listar na tela. É aí que entra isso aqui, ó. É aí que eu consigo listar, que eu consigo jogá-lo para cá. Tá? Então, vamos ver que essa funçãozinha aqui, vamos voltar aqui para o nosso front-end, essa funçãozinha faz tudo isso. Então, por que eu estou usando o async e await? Porque como eu estou trabalhando com uma API, ora, essa API não necessariamente ela vai me dar uma resposta de imediato. Não vai ser uma coisa, pode não ser uma coisa instantânea. Quando eu chamar, ela me responde. Não. A minha aplicação, meu front-end tem que levar em consideração que a minha API ela pode atrasar um pouco na resposta. De repente, está lento lá o servidor, vai demorar um pouco para me vir a resposta. De repente, não vem naquele momento, mas vem daqui a pouco. Né? Uma transação assíncrona é como se fosse um e-mail. Você manda um e-mail e você não sabe que horas que o cara vai receber. Você sabe que você mandou, agora a hora que o cara vai receber, você não sabe. Isso é um processamento assíncrono. Diferentemente do síncrono. O síncrono é o WhatsApp. O WhatsApp, você mandou uma mensagem, na hora o cara recebe do outro lado. Não é diferente, é síncrono. Isso aqui é assíncrono. Então, eu defino isso por quê? Porque eu vou fazer uma chamada à minha API, olha aqui, ó, eu faço uma chamada, ó, API.post. Exatamente isso que está aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara, ó, é método post, rota projects. O que eu fiz aqui, ó? A minha rota faz parte da minha API, né? Ó, projects. A minha API é minhas bases URL e a rota project. Na rota projects, executo o post, ou seja, eu quero executar isso aqui, ó. Eu quero executar isso aqui. Agora, a minha API está esperando esses dados. Eu vou passar esses dados, olha só. Aqui dentro, olha, o primeiro parâmetro da minha API, olha, tem aqui, ó, tá vendo? Parênteses. Ó, o primeiro parâmetro é isso aqui, ó. O primeiro parâmetro é a rota, projects. O segundo parâmetro é tudo isso aqui, são os dados. É aquilo que lá no Insomnia eu passo no corpo da requisição. Aqui no Insomnia, ó, eu passo isso no corpo da requisição. Aqui eu passo dentro do programa, entendeu? Então, agora, nós estamos construindo nosso front-end. O Insomnia agora sai fora, agora vai ser a minha aplicação que vai rodar. E aí, eu coloquei de forma fixa aqui, ó, title, novo projeto. E eu coloquei dono, Rubens Guimarães. Aquele valor que fica mudando toda hora, vocês viram aqui, ó,
A cada execução tem esse númerozinho aqui. Esse númerozinho aqui é uma data que eu coloquei do lado. Ele colocou a data no formato de agora, quer dizer, cada instante ele vai mudar. É um número que representa essa data. Então, ele coloca sempre novo projeto e coloca um número do lado que representa a data. Por isso que vai mudar. Se eu colocar um outro aqui, ó, já botou um outro número. Tá vendo? Agora, o dono é sempre Rubens Guimarães. Então, o que ele fez aqui? Ele chamou a API para poder fazer uma inclusão dentro do vetor de projetos na minha rota Projects. Tá? Ele chamou a rota Projects e inseriu dentro do meu vetor do projeto. Muito bem. Agora, como é que ele listou isso? Como é que ele fez essa listagem? Vamos lá. Aqui, ó. Dando sequência. A primeira coisa que ele fez foi isso. Executou a API e passou os dados. Depois que ele terminou de executar isso aqui, observem que ele vai ficar await, ó. Enquanto a API não der resposta, ele vai ficar aguardando. Await, await. Mas aí, quando eu inserir para dentro da API, é como se eu viesse aqui no Insomnia e clicasse no Send. Quando ele me devolver, a minha API vai me devolver isso aqui, ó. O que a API vai me devolver, ó? Project. Vai me retornar o projeto que eu inseri. Tá vendo? Response JSON Project. Exatamente aquele dado que ele joga para dentro do vetor e me retorna só aquele projeto. Mas o vetor, ele adiciona aquele projeto para dentro do vetor. E aí, o que eu faço aqui? Ó? Eu faço aqui o seguinte. Eu, inclusive, até mostro aqui na console, né, e tal, o que ele tá fazendo, né, e tal. Mas isso aqui nem importa, né? O fato é que eu pego a minha resposta e jogo para dentro do meu objeto project. Eu criei aqui, ó, const project. Criei um objeto chamado project, recebendo a resposta, que é esse projeto que eu criei. O ID ele vai criar automático, a API retorna o ID automático e retorna o título, o novo projeto, com essa data, e o owner Rubens Guimarães. Esse é o projeto que eu criei. E olha só quem que aparece na linha 41, Set Projects. Vamos lá, quem é Set Projects? Sempre que eu quero inserir alguma coisa no meu vetor, eu uso Set Projects. E como ele foi uma constante definida dentro do nosso estado, o que acontece? Automaticamente a nossa tela é renderizada. Então, olha o que ele faz. Olha, eu pego, olha, isso aqui é conhecido como Spread Incorporator, se eu não me engano. Eu acho que é exatamente esse nome, que ele tem qual a funcionalidade? Eu acho que chegou alguém aí, né, gente? Deixa eu ver aqui. Aí o Levi. Oi, Levi, seja bem-vindo aí. Então, aqui, o que a gente faz? Olha, ó, segundo elemento aqui, ó, project. Quem é esse project? É o cara que eu acabei de criar, um novo elemento. E o que eu faço? Eu jogo ele para dentro de projects. Só que o React, o que ele faz? Esses 3 pontinhos aqui, ó, que é esse spread, né, Corporator, o que ele faz? Ele recria o projeto. É como se ele limpasse e jogasse, construísse de novo. Ele pega o conteúdo anterior e acrescenta mais esse aqui. E reconstrói o vetor. Ou seja, o meu vetor, quando sai dessa linha aqui, ele já vai ter todos esses dados, olha. Todos esses dados que aparecem aqui. Quando ele sai dessa linha. E como eu mexi com uma constante que faz parte do meu estado, aqui, ó, o que ele faz? Ele renderiza, ele executa de novo isso aqui, ó. E quando ele executa de novo, o que ele faz, pessoal? Ele joga a imagem, joga o título, lista, varre todos os projetos, listando cada linha, como vocês estão vendo aqui, ó. Listando cada linha, e no final ele insere o botãozinho aqui de novo. Então, essa é a lógica dessa nossa API, que aparentemente parece complexa, complicada, mas não é. Se vocês assistirem esse vídeo algumas vezes, estudarem, e eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, vocês vão entender. Agora,
o importante é vocês agora botar a mão na massa, né? A gente vai agora desenvolver uns exercícios, a gente vai criar uns projetos para poder exercitar essa lógica, para a gente poder desenvolver e fazer a coisa acontecer. Tá? Então, aqui foi um exemplo clássico de uma aplicação que envolve um back-end, que é essa aplicaçãozinha aqui, ó, que a gente explicou na última aula, que é a nossa API com Node, e agora essa nova aplicação com o React, que é a parte do front-end web. E legal, gente, olha, que da mesma forma que eu criei essa aplicação que eu acabei de explicar para vocês aqui, eu poderia fazer isso aqui usando essa mesma lógica, e é o que a gente vai fazer, utilizando o React Native. Jogando o quê? Num dispositivo móvel, tá? Num celular, por exemplo. Ok? Muito bem, então, vamos fazer o seguinte, eu agora vou dar uma pausa, vou parar aqui o vídeo, que a gente fechou essa explicação, tá? O nosso objetivo era fazer essa revisão toda de todos esses conceitos de React que a gente viu, e agora, nessa disciplina de projeto, a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Todos aqueles conceitos tem que botá-los para funcionar. Tá ok? Então, eu vou parar aqui a nossa gravação e a gente entra aí no outro momento, que seria o nosso momento de perguntas, dúvidas, e a gente vai conversar bastante aqui agora. Tá bom? Então, deixa eu dar uma pausa aqui e a gente continua na sequência.